Olá, boa tarde. O Código Penal brasileiro foi instituído em 1940. De lá para cá passou por algumas alterações, mas ainda há quem defenda uma nova reforma para acompanhar as mudanças sociais. No Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre os 80 anos do Código Penal e você vai ver também. O Supremo Tribunal Federal forma maioria contra a reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados e Senado. Na série sobre as mudanças do judiciário que vieram com a pandemia, você vai ver que a tecnologia foi essencial para as votações em plenário no Supremo. Com o apoio de ferramentas digitais e da tecnologia da informação, ministros, juízes e servidores passaram a trabalhar em casa. Os atendimentos passaram a ser remotos e a comunicação de atos feitas eletronicamente. E ainda, eleitores de Macapá elegem vereadores e devem voltar às urnas no segundo turno para escolherem prefeito e vice. A disputa será entre os candidatos Josiel Alcolumbre, do DEM, e Dr. Furlan, do Cidadania. O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Carolina Chaves, que tem as informações. Oi, Carol, muito boa tarde para você. Conta pra gente como está a votação até o momento no plenário virtual. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a votação ainda está aberta, ela só será finalizada na próxima semana, dia 14. Até agora, 6 ministros votaram contra a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na mesma legislatura, contra 5 que se manifestaram a favor, inclusive o relator, o ministro Gilmar Mendes. No voto, o ministro ressaltou que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem ter autonomia para decidir as normas das casas que não podem ter interferência do judiciário. O ministro considerou inconstitucional trecho dos regimentos internos das duas casas que vedam a reeleição dos dirigentes das duas casas e considerou que a reeleição e a recondução são possíveis, elas podem acontecer uma vez, apenas uma vez. Já o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, atendeu o pedido do Partido Trabalhista Brasileiro e considerou constitucional a vedação de recondução às mesas diretoras na mesma legislatura, Rafaela. Segundo o Fux, isso só é permitido quando a Câmara dos Deputados ela é renovada, ou seja, numa nova legislatura. E esse foi um entendimento da maioria, Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. E nesta semana, o Jornal da Justiça vai mostrar em detalhes as mudanças no judiciário que vieram a partir da pandemia. Nesta primeira reportagem, você vai ver que o plenário virtual e as videoconferências, mais do que importantes, foram necessárias para garantir que o trabalho da Justiça não parasse mesmo diante das dificuldades. Audiência em que as partes ficavam frente a frente, sessões e julgamentos com o plenário lotado. Pois é, até março era assim, mas a pandemia mudou tudo. A necessidade de distanciamento social suspendeu os atendimentos presenciais nos órgãos do Poder Judiciário, mas o trabalho não parou. A ideia do judiciário é que ele esteja sempre funcionando para quê? Para dar guarida, para dar cuidado, para tornar possível uma pacificação social, ou seja, que a sociedade se sinta acolhida em seus pleitos. O momento de crise no mundo todo levou o judiciário brasileiro a pensar em alternativas, criar novas soluções e a aprimorar procedimentos que já existiam. Com o apoio de ferramentas digitais e da tecnologia da informação, ministros, juízes e servidores passaram a trabalhar em casa. Os atendimentos passaram a ser remotos e a comunicação de atos feitas eletronicamente. Audiências e até sessões plenárias, como essa aqui do Supremo Tribunal Federal, são realizadas com a ajuda da internet. Para se ter uma ideia da prestação jurisdicional durante o trabalho remoto, só no STF, entre os dias 12 de março e 24 de novembro, foram recebidos quase 56 mil processos. Mais de 60 mil ações foram baixadas.
período ainda registrou mais de 59 mil decisões monocráticas, 13.532 decisões colegiadas e 17.138 despachos. Mas o que acabou se popularizando mesmo foi a videoconferência, que já era regulamentada no âmbito do Poder Judiciário há mais de 10 anos. A prática foi adotada pelos tribunais superiores. Os ministros se conectam por meio de um aplicativo e conseguem conversar por vídeo em tempo real. No Supremo, desde o dia 14 de abril, todas as sessões, inclusive as das turmas, são realizadas por videoconferência. Elas são transmitidas em tempo real no canal do STF no YouTube. O que também contribuiu para que o judiciário não parasse nos últimos meses foi a digitalização. A lei do processo eletrônico é de 2006. Desde 2011, alguns tribunais só recebem novos processos de forma eletrônica. De acordo com o levantamento Justiça em número 2020, o ano de 2019 acentuou a tendência de virtualização da justiça. De cada 10 novas ações judiciais, 9 começaram a tramitar por meio digital. A pandemia impôs ao Poder Judiciário um novo momento, um momento de conversão dos processos físicos para os processos digitais. E muito alinhado com essa nova perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça criou o Juízo 100% Digital, um projeto do ministro Luiz Fux, que transforma todos aqueles atos processuais físicos em atos digitais, gerando mais celeridade ao processo brasileiro. A pandemia também consolidou o plenário virtual que existia já há 13 anos. O espaço virtual de julgamentos do STF funciona 24 horas. O envio de arquivo de sustentação oral para as sessões virtuais é feito por meio do sistema de peticionamento eletrônico do tribunal. Em março, foi aprovada a emenda que prevê que todos os processos da competência do STF poderão ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as competências das turmas ou do plenário. Qualquer pessoa pode consultar, fica tudo disponível no portal do STF. As sessões virtuais são realizadas semanalmente. O relator lança no sistema ementa, relatório e voto. E os demais ministros têm um prazo para se manifestar. Outros tribunais, inclusive estaduais, também adotam o sistema. Os métodos digitais, tecnológicos, a inteligência artificial, com reconhecimento de precedentes e muitas outras ferramentas digitais serão responsáveis pela aceleração do tempo de processo e entrega para a sociedade da prestação jurisdicional que ela tanto espera. Adaptações que devem acontecer, já que o chamado novo normal, o cenário pós-pandemia, promete ser bem diferente também para o judiciário. Tudo mudará. Por quê? Nossas estruturas físicas não serão mais as mesmas dos tamanhos que são. Diminuirão. Ocorrerá teletrabalho. As pessoas não mais desejarão comparecer aos fóruns físicos. Os recursos humanos também não precisarão crescer na mesma velocidade e o próprio paradigma jurídico modificará. Afinal de contas, a territorialidade modificará e aí nós teremos o desafio de um juiz podendo atuar no estado todo ou até mesmo no Brasil inteiro. A disputa entre a Gradiente e a Apple pela marca iPhone será objeto de mediação no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli determinou a remessa do caso ao Centro de Conciliação e Mediação da Corte, que foi criado este ano. Em 2000, a Gradiente entrou com o pedido de registro da marca Gradiente iPhone no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Mas a decisão só saiu em 2008 com o registro cedido para a empresa brasileira. No entanto, a empresa Apple já tinha começado a usar a marca no ano anterior, em 2007. A empresa norte-americana ajuizou uma ação contra a Gradiente e o INPE, pedindo a nulidade parcial do registro. O caso foi analisado pela 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou o pedido procedente e determinou ao INPE que concedesse o registro sem exclusividade sobre a palavra iPhone de forma isolada.
A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que entendeu que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto. A Gradiente recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Em junho, o ministro Dias Toffoli, em decisão monocrática, negou o segmento, ressaltando que a análise da causa demandaria interpretação da legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas, o que, segundo ele, não é cabível em recurso extraordinário. A empresa brasileira, então, interpôs agravo regimental visando a reforma da decisão do ministro. O ministro Dias Toffoli decidiu suspender o processo e remetê-lo ao Centro de Conciliação e Mediação para que as partes possam chegar a um acordo sobre o assunto. E você vai ver a seguir, Código Penal completa 80 anos. Vamos conversar com o professor de Direito Penal, Pier Paolo Bottini. É daqui a pouquinho, fique com a gente. A Constituição Federal é nossa lei fundamental. Inspirada em princípios e valores, ela proporciona estabilidade institucional para o Brasil. Eis que é a garantidora dos direitos fundamentais. Ela é acolhedora da diversidade e propiciadora da realização plena da cidadania. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, afastou a exigência de coabitação e aplica a Lei Maria da Penha em crime cometido contra empregada doméstica pelo neto da patroa. O ministro Sebastião Reis Júnior restabeleceu sentença que condenou um homem pelo crime de atentado violento ao pudor, que hoje é caracterizado como delito de estupro, praticado contra a empregada doméstica que trabalhava na casa da avó dele. O Tribunal de Justiça de Goiás, na análise de revisão criminal, entendeu que a vara especializada em violência doméstica não seria competente para julgar o caso e anulou a sentença que condenava o homem. Para a Corte Estadual, como o neto não morava na casa da avó, não seria aplicável a Lei Maria da Penha, que prevê a competência da vara especializada para crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas ao analisar o caso no STJ, o ministro relator, Sebastião Reis Júnior, explicou que o fato de o réu não morar na residência não afasta a aplicação desta lei, porque o que é exigido é um nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade pré-existente, gerada pelo convívio doméstico. Ao restabelecer a sentença, o relator ressaltou o parecer do Ministério Público Federal, no sentido de que, considerando a existência de relação hierárquica e de hipossuficiência da vítima, não há dúvidas de que o caso é de violência doméstica contra a mulher. E nesta segunda-feira, o Código Penal completa 80 anos. Esse conjunto de normas jurídicas passou por alterações importantes ao longo dos últimos anos, como a retirada do adultério do rol de crimes. Mas, apesar dos avanços, juristas defendem que há uma necessidade de nova reforma. É que a legislação precisa acompanhar as mudanças da sociedade. O Código Penal brasileiro foi instituído em 1940. A primeira reforma veio 44 anos depois. A reestruturação acabou norteando normas de direitos humanos que, em seguida, seriam promulgadas com a Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal, como guardião do controle da constitucionalidade, passou a aplicar entendimentos que complementam o Código. Em 2012, por exemplo, o Supremo garantiu a mulheres grávidas de fetos anencéfalos o direito de interromper a gravidez sem que isso seja considerado crime. Para 7 dos 10 ministros que participaram do julgamento, não se trata de aborto porque não há possibilidade de vida fora do útero. A jurisprudência deu novo entendimento ao trecho do Código Penal que trata do assunto. Não é o caso de comparação entre danos psíquicos causados pela frustração proveniente de um diagnóstico de anencefalia, aquele oriundo de uma gravidez resultante de estupro. Porém, neste caso, a legislação não pune o aborto em que o feto é perfeitamente saudável, ao passo que a mesma legislação ainda não disciplinou o aborto dos fetos anencéfalos, em que também há o dano psíquico à gestante, aliado à inviabilidade quase certa da vida extrauterina do feto. Em 2019, com decisão do STF, o Brasil foi o 43º país do mundo a criminalizar a homofobia e a transfobia. Violência contra a comunidade LGBTQI+, passou a ser enquadrada como crime de racismo. O próprio Supremo Tribunal Federal
já firmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso. Integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. Com as atualizações do Código Penal, algumas condutas deixaram de ser consideradas criminosas. É o caso do adultério, revogado pelo Congresso Nacional em 2005. Com isso, a traição passou a ser analisada unicamente do ponto de vista civil. Em 80 anos, o Código Penal não conseguiu acompanhar outros avanços. Legislações específicas foram criadas, como a Lei de Lavagem de Dinheiro, de Crimes Tributários, Antidrogas e Relação de Consumo. O feminicídio, assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, também passou a ser previsto no Código e na Lei de Crimes Hediondos. Em 8 décadas, muita coisa muda. Para o jurista Lênio Streck, uma nova reforma no Código Penal é necessária para acompanhar a evolução das condutas criminosas praticadas no Brasil. A legislação não pode ser feita assim ad hoc para cada caso. Então precisa termos de fato uma sistematização e um equilíbrio entre tipos penais e saber o que de fato queremos nesta quadra da história punir e como punir. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o advogado e professor de Direito Penal, Pier Paolo Bottini. Olá, seja bem-vindo, boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, é um prazer estar mais uma vez com vocês discutindo um tema bastante relevante. Doutor Pier, nós tivemos várias alterações ao longo dos últimos anos, emendas, reformas, adaptações. Como é que o senhor enxerga o Código Penal, 80 anos, um balanço dessa lei tão importante? O senhor acha que contempla de acordo com a sociedade atual? Veja, o nosso Código Penal, na verdade, ele não é inteiro da década de 80, né? A parte especial dele, a parte que descreve os crimes, ela é inclusive anterior, né? Diversos preceitos são ainda da década de 40. Então, é evidente que a sociedade se modificou demais, a sociedade é dinâmica, então existem inúmeros outras questões que devem ser analisadas. Mas a parte geral é da década de 80, os preceitos mais importantes, aqueles preceitos que regem como deve ser aplicada a lei penal, o que é dolo, o que é culpa, o que é tentativa, o que é crime consumado, participação e autoria, tudo isso é da década de 80. O que o senhor elege como a reforma mais importante ou as mais importantes, né? A repórter citou agora a nossa colega, lavagem de dinheiro, inclusive o senhor é autor de um livro, né? O tema lavagem de dinheiro, a sua obra. O que é de mais significativo que nós tivemos ao longo dos anos? Na verdade, o Código Penal, quando ele descreve os crimes, ele descreve uma parte dos crimes, né? Porque a outra parte está numa legislação penal especial que está fora do Código Penal. Então, só aqueles crimes mais centrais, eles estão descritos lá. Mas, ainda assim, é necessário que se enfrentem algumas questões. Então, por exemplo, nós temos no Código Penal a questão do aborto, que é uma questão que precisa ser enfrentada pelo Congresso Nacional. Nós temos no Código Penal os crimes contra a honra, a injúria, a calúnia, a difamação, que também precisam ser analisadas à luz de um direito penal que deve se ocupar só daquilo que é mais relevante, é mais significativo e deixar uma série de questões para o direito civil, para as discussões pecuniárias. Então, é preciso uma reforma, é preciso uma atualização. A gente tem crimes que já não fazem sentido hoje em dia e muita coisa precisa ser incorporada, né? Como, por exemplo, como foi mencionado na matéria, o feminicídio. Foi importante trazer isso para dentro do Código Penal. Mas existem uma série de outras reformas que precisam ser feitas, em especial, fixar a proporcionalidade da pena, né? A gente tem crimes muito graves com penas pequenas e uma série de crimes menos graves com penas muito grandes. Então, é importante racionalizar as penas, atribuir proporcionalidade a essas penas para que a distribuição da sanção penal não seja ilógica, não seja irrazoável, como é hoje, né? Grande parte dos presos hoje são por crimes menores, são por crimes que não necessariamente deveriam ter como solução final a privação da liberdade. Ou seja, acho que o senhor já respondeu um pouquinho da minha próxima pergunta. O código, ele é justo, digamos assim, entre aspas?
Eu acho que ele é desatualizado, principalmente nessa parte especial, né? Por quê? Porque ele trabalha com os valores, muitas vezes, de 1940, né? E certamente a sociedade mudou bastante desde então. Então, é importante uma atualização dessa parte especial, como você bem disse. A parte geral foi atualizada nos anos 80, mas a parte especial ainda continua com os valores de uma sociedade que não é mais a sociedade brasileira, né? Até há pouco tempo, como foi bem dito aqui, nós tínhamos o adultério como crime, né? A nossa lei de contravenções penais, que vem junto com o Código Penal, ainda prevê, por exemplo, o crime de vadiagem, daquela pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada. Então, nós temos uma série de crimes ultrapassados que hoje já não tem mais aquela reprovação social, aquele desvalor, e que precisam ser afastados. E, por outro lado, como você bem disse, uma série de questões novas precisam ser inseridas, né? Nós temos uma nova realidade. Nós temos hoje questões como, por exemplo, envolvendo raça, envolvendo gênero, que devem ser enfrentadas pelo direito penal e pelo Código Penal de uma forma acorde com a realidade dos dias atuais. Pacote anticrime aprovado em 2019, como é que o senhor enxerga? Avançamos nessa questão do combate à criminalidade? Eu acho que tiveram avanços muito importantes, mas em relação ao Código Penal, não. Tá? Pouca coisa foi alterada no Código Penal, em geral para aumentar a pena, né? A pena máxima que alguém pode ser submetido era de 30 anos e passou para 40 anos, e eu vejo isso com muita preocupação, porque isso, de certa forma, desrespeita uma norma constitucional que proíbe penas de caráter perpétuo, e 40 anos hoje, de acordo com as expectativas de vida, alguém que só pode cometer um crime após os 18 anos, nós temos aí uma pena que se aproxima da perpetuidade. Então, eu acho que esse aspecto pode ser taxado de inconstitucional. E houve a incorporação no Código Penal de uma espécie de legítima defesa especial para as autoridades públicas que praticam crimes no exercício das suas funções, em especial os policiais. E eu acho que, diante dos índices de violência policial que nós temos hoje, que são responsáveis por boa parte, inclusive, dos homicídios, essa não foi uma boa alteração. Me preocupa muito esse tipo de indulgência para com a autoridade. É claro que autoridades policiais, em determinadas situações, precisam agir em legítima defesa, em estado de necessidade, mas essa não pode ser a regra, e o Código Penal não pode criar situações especiais apenas para essas categorias. Então, isso para te dizer que o pacote anticrime teve avanços importantes, mas em relação ao Código Penal foi alterado pouca coisa, e aquilo que foi alterado não me parece razoável, não me parece benéfico. O senhor falou agora, né, de 30 para 40 anos o aumento. Eu me lembro de uma certa cultura do encarceramento, entre aspas, que a gente fala muito aqui no Brasil, né? Mas isso é assunto para um programa inteiro. Ficaríamos aqui durante um bom tempo. Temos matérias polêmicas aí que precisam ser discutidas certamente, né? Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Boa tarde, até a próxima. Obrigado, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores, e fico à disposição de vocês, como sempre. Muito obrigado. E você vai ver a seguir: eleitores de Macapá foram às urnas no domingo e eleição para prefeito da cidade será decidida no segundo turno. Eu volto já. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa. O primeiro turno das eleições municipais na cidade de Macapá foi no domingo. Os eleitores da capital do estado do Amapá escolheram os vereadores, mas o prefeito será conhecido só depois do segundo turno. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, viajou para Macapá no sábado, especialmente para acompanhar os preparativos para o pleito e dar suporte ao trabalho do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. E no domingo, sem registros de problemas com energia elétrica, as eleições foram tranquilas. Cerca de 184 mil eleitores macapaenses votaram no domingo, o que corresponde a mais de 74% do eleitorado.
Nas 703 sessões eleitorais, apenas 9 urnas precisaram ser substituídas. O aplicativo e-Título funcionou sem instabilidades e possibilitou que 4.560 eleitores fizessem a justificativa por smartphone ou tablet. E vai haver segundo turno no dia 20 de dezembro. A disputa será entre os candidatos Josiel Alcolumbre, do DEM, e Dr. Furlan, do Cidadania. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos os eleitores que compareceram às urnas e chamar aqueles que não puderam ir para que compareçam. Vamos participar desse movimento democrático. A ausência no primeiro turno não quer dizer que o eleitor não pode comparecer no segundo turno. Ele pode comparecer e deve comparecer. É o momento em que ele vai decidir entre dois candidatos aquele que vai ser o nosso prefeito durante os próximos 4 anos. Isso é muito importante para todos nós. Eu tenho o prazer de informar que hoje, às 19h30, foi encerrada a totalização e divulgados os resultados das eleições em Macapá, capital do Amapá, apenas 2h30 depois do fechamento das urnas. E gostaria de dizer e de cumprimentar o povo de Macapá. É comovente a capacidade que esse povo teve de dar a volta por cima com grande bravura, com grande resiliência e comparecer às urnas, de novo, com um nível de abstenção que se pode considerar relativamente baixo dentro de um quadro geral de pandemia. E amanhã, dia 8 de dezembro, é comemorado o Dia da Justiça. E para celebrar a data, será realizado o lançamento do segundo volume do livro Direito Civil, Diálogos entre a Doutrina e a Jurisprudência. O lançamento será online e contará com a participação dos ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão e Moura Ribeiro, além de outros autores. Anote aí, às 18 horas, no canal Gen Jurídico no YouTube. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.